Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas João, tenho 30 anos, sou cineasta e ator formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Actor Escola de Formação de Atores. E esse é o canal Viver de Cinema. Eu sei que tá meio óbvio pelo nome do canal, mas só para deixar mais claro ainda, esse é um canal que é endereçado às pessoas que querem viver de cinema. Como assim, Luca? Para as pessoas que querem entender como o cinema funciona por trás das câmeras e como é que a gente faz para entrar nesse mercado. Quer dizer que nesse espaço eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de como eu fiz para entrar nesse mercado, o que eu faria de novo, o que eu não faria novamente de maneira nenhuma e o que eu faria diferente. Contar como é que são as áreas de um filme e as funções que você pode fazer dentro dessa área. Os processos completos de fazer um filme, quais são as coisas que eles não te ensinam, os segredos do cinema, como abrir uma produtora, como funciona o cinema brasileiro e as leis de incentivo, se vale a pena ou não fazer faculdade. Inclusive esse é o tema do próximo vídeo. Resumindo, esse vai ser um canal para as pessoas que já trabalham na área de cinema, para as pessoas que almejam entrar nessa área e para as pessoas que estão em dúvida porque não entendem exatamente como o mercado funciona e vão poder vir aqui para tirar esse tipo de dúvida. Além, é claro, de todas as pessoas curiosas que querem entender melhor como o mercado do cinema brasileiro funciona, são todas muito bem-vindas. Pode vir. Vale a pena ou não fazer faculdade de cinema? Para começar, eu já quero deixar bem claro que essa é uma questão bem difícil de se responder por diversos fatores, sejam eles pessoais, financeiros, geográficos ou de caráter mais objetivo ou subjetivo. Então eu vou tentar tratar todos esses aspectos de uma maneira completa, para que as pessoas que vejam tenham uma visão completa sobre o assunto. E se elas quiserem então usar minha opinião para formar a opinião delas ou ajudar a formar a opinião delas, eu fico de consciência limpa. Vamos começar? Primeiro aspecto, e o que impede geralmente muitas pessoas de começar uma faculdade de cinema, é o quesito financeiro. As faculdades, elas são caras. Aqui em Florianópolis, por exemplo, a única graduação de cinema e audiovisual numa faculdade particular custa R$ 1.611,40. Isso porque a gente está falando de Florianópolis e estamos fora do eixo Rio-São Paulo. Porque se a gente for para essas duas capitais, os preços vão lá para cima e podem chegar até R$ 4.137 por mês numa faculdade particular de cinema. Então sim, o aspecto financeiro é um aspecto que tem que ser levado em conta. E mesmo se você passar em uma universidade pública, ainda assim você vai ter o custo de transporte, de ir e vir até a faculdade, o custo de moradia, caso você tenha que morar perto da faculdade, caso você tenha que se mudar da sua cidade para ir fazer faculdade pública em outra cidade, tem tudo esse custo financeiro que tem sim que ser levado em conta. E aí você pega esse custo da sua mensalidade, o custo da sua moradia, o custo do seu transporte, soma tudo isso, acha o valor que você gasta por mês e multiplica por 48, que seriam 4 anos, que é o mínimo de tempo que você vai ficar numa faculdade de cinema, dá muito dinheiro. Então sim, não tem como o aspecto financeiro não ser levado em conta, não ser considerado. É um custo muito alto. Então nesse ponto a gente tem um aspecto negativo para quem quer fazer faculdade de cinema. Segundo aspecto que foi dito antes é o tempo, que você vai ficar no mínimo 4 anos fazendo uma faculdade de cinema. Tô falando faculdade, de graduação, não técnico, tá? Porque os técnicos eles podem ser de 1 ano e meio a 2 anos, depende. Mas no fim, o que eu quero dizer é que esse tempo investido na faculdade de 4 anos, você já poderia estar investindo ele na sua tentativa de entrada no mercado de trabalho, cursos específicos, etc. Então sim, tempo é realmente algo bem relevante a ser levado em conta, chegando assim a 2 aspectos negativos contra a faculdade. A gente vai tentar balancear esse jogo. Apesar dos custos da faculdade, existem coisas que ela te traz que você não pode adquirir, pelo menos não logo de cara, assim. Em teoria. As faculdades elas são equipadas com os materiais necessários para você já fazer um filme, para começar a sua jornada cinematográfica. Isso quer dizer que para você fazer seus curtas, sketches, treinamentos e tudo mais, você não vai ter um custo. Você não vai precisar ter câmera, lente, tripé, iluminação, gravador, microfone. Tudo isso já está
incluso no pacote faculdade. Claro que as faculdades têm regras. No primeiro ano você não pode pegar as melhores câmeras, as melhores lentes, os melhores microfones, mas isso você vai aprendendo. Mas você sim vai ter acesso a algum tipo de câmera, algum tipo de lente, e isso já vai te trazer aquela experiência cinematográfica sem você ter que precisar se preocupar em comprar tudo isso. Então, ponto para a faculdade. 2-1. Outra coisa, e essa talvez seja a mais importante, o cinema, ele é um fazer coletivo. E a faculdade, ela vai te trazer a sua primeira equipe. Aquelas pessoas que vão estar ali estudando com você, elas vão ser seu técnico de som, sua diretora de fotografia, o assistente de direção, seu produtor e assim por diante. E assim como você vai ser o técnico, assistente, fotógrafo dessa equipe também. E esse é um ponto gigantesco para a faculdade, porque ela vai te dar a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas. E você vai saber com quem você gosta de trabalhar, com quem você não gosta de trabalhar, vai te dar a oportunidade de dirigir, ser dirigido e vai te dar os contatos mais próximos que você vai ter no mercado. E não sei se vocês sabem, mas a maneira mais fácil, e acho que já te contaram, para você entrar no mercado de cinema são os contatos, chegando assim a 2 a 2. Um outro ponto positivo para a faculdade, e esse até se relaciona com o anterior, é que na faculdade você vai ter tempo de experimentar. E quando eu digo experimentar, não é só também o que a gente já tinha falado, devagar entre as equipes, de poder ser um técnico de som, depois um diretor de fotografia, um editor de direção, de dirigir, ser dirigido. Eu tô falando de experimentar artisticamente, inventar novas coisas, perder tempo buscando maneiras de encontrar novas soluções, de algo melhor, de algo extremamente surpreendente. E isso é algo que você não pode fazer fora quando você está no mercado de trabalho, a não ser que você já tenha muito dinheiro, você já tenha alcançado uma posição onde você tem esse tipo de liberdade. E ainda assim, você não consegue ter esse tipo de liberdade o tempo todo. Um ponto negativo para a faculdade é que basicamente você não precisa se formar em cinema para trabalhar na área. Como assim? Vou tentar explicar. Sabe advogado quando se forma e precisa ter OAB para exercer a profissão? Ou médico CRM, dentista CRO, engenheiro CREA, etc, etc. Isso é a mesma coisa para um cineasta. Para um cineasta exercer a profissão, ele precisa de um DRT. Isso quer dizer, se a gente quiser trabalhar legalmente com cinema, a gente precisa ter um DRT. Mas se eu não tenho DRT, como é que eu posso trabalhar profissionalmente sem ter DRT? Vira um paradoxo, né? Mas para resumir é o seguinte, na nossa profissão, muitos trabalhos são feitos de maneira informal, ou como freelancers, ou os famosos freelas. E mesmo que a pessoa que esteja te contratando saiba que é ilegal te contratar sem DRT, porque o sindicato pode ir até a produção, fiscalizar e multar essa produtora que está te contratando, os sindicatos eles são muito fracos, e não é que eles não querem fazer isso, mas eles têm muita pouca gente para fazer esse tipo de fiscalização, principalmente sobre as pequenas produções. Logo, você pode trabalhar como freela sem ter DRT. E aí depois que você completa 5 trabalhos na mesma função, você pode pegar esses trabalhos, uma carta da produtora dizendo que você trabalhou, ou até um frame de uma das imagens mostrando os créditos onde você trabalhou, levar para o Ministério de Trabalho, e aí você paga R$600, pelo menos aqui em Florianópolis é R$600, e você tira o seu DRT. Então assim a gente fica 3 a 2. Mas vamos empatar isso logo. Se você faz faculdade, você tem direito a 5 DRTs. Na verdade é um DRT, mas você tem direito a 5 funções. Isso quer dizer que você pode escolher entre roteirista, diretor, diretor de produção, diretor de fotografia. O que a faculdade te ensinou, você pode colocar ali como você, qual a função você está exercendo. E você ganha isso de graça. Não de graça, né? Você já pagou a faculdade por 4 anos. Mas, bem, de graça. Isso quer dizer que você vai poder trabalhar pelo menos em 5 dessas áreas de maneira legal. Mas no fim das contas, a não ser que você esteja trabalhando para uma emissora grande de TV, ou para alguma grande produtora, ou para alguma grande produção cinematográfica, dificilmente alguém vai exigir seu DRT. Por um afago à faculdade, eu vou considerar isso um 3 a 3. E agora indo para a parte do ensino. A faculdade ela vai te dar uma visão muito mais subjetiva do cinema. Te ensinar a pensar de uma maneira mais metalinguística, vamos dizer assim. O porquê de você estar fazendo cada exercício, o porquê daquele corte, o porquê daquele plano, o porquê da iluminação,
além da parte das teorias de cinema, filosofia, antropologia, que vão te dar mais profundidade no que você está estudando. Você vai ter a teoria e a prática consignadas. Agora, se você decidir não focar em uma faculdade, você pode focar em cursos práticos de curta duração. Eles geralmente são direcionados a uma área específica e eles são muito mais baratos, entre 500 a 3 mil reais, às vezes um pouquinho mais barato, às vezes um pouquinho mais caro. Ainda assim é salgado, ainda assim é caro, mas aí você paga uma vez só. Com o curso você acaba não tendo uma experiência tão intensa, mas talvez esse seja o momento mais próximo que você vai ter de uma experiência de faculdade em relação aos contatos que você vai ter, a equipe, aos seus colegas de estudo que você vai estar tendo. Então, aproveite ao máximo esses contatos que você vai fazer nesse curso. Então a gente coloca aí, são 4x4, um ponto para cada. Se a gente for conversando, a gente vai conseguir muito mais motivos para você fazer ou não fazer uma faculdade, mas acredito que para mim esses são os principais. Deu empate, né? Então vamos ao veredito, assim, um voto de Minerva. Se você já tem certeza que você quer fazer faculdade de cinema, que você quer entrar nessa área de trabalho, o que eu posso dizer, se você tiver condições, que você faça sim a faculdade, porque ela vai te dar, sim, a parte do ensino, a parte dos equipamentos, mas o principal que eu tinha dito antes, ela vai te dar a convivência com os amigos, o cinema é um fazer coletivo, a experiência de poder ir para várias áreas sem se preocupar, poder experimentar artisticamente e isso é algo que não tem preço, as amizades que você vai fazer, toda a experiência que você vai ter na universidade. Agora, se você ainda está em dúvida e você tem condição de fazer um curso, eu diria para você focar num curso mais específico. Geralmente a gente tem algo que a gente já deseja, então já vê se você quer trabalhar com roteiro, fotografia, som, focar num curso específico e tentar aproveitar daquela maneira que eu tinha dito em relação aos contatos, a experiência que aquilo vai te dar. Se você é uma pessoa que quer se entrar no mercado de trabalho e não tem vontade de fazer faculdade ou não, às vezes não tem a condição de fazer a faculdade e não tem a condição de fazer um curso, eu diria para você ir atrás de produtoras, tentar conseguir estágios remunerados ou não remunerados, muitas vezes, principalmente para as pessoas te conhecerem, mas não só para te conhecerem, para você conhecer como o processo funciona, para você adquirir experiência, para as pessoas saberem quem é você, para quando tiver um trabalho elas lembrarem de você e poderem te chamar para ser primeiro assistente, segundo assistente, terceiro assistente. E aí, a partir do momento que você entra, você fazer um ótimo trabalho, com muito esforço, para as pessoas passarem a te chamar sempre. O próximo vídeo vai ser sobre portfólio. Vamos lá! Por que construção de portfólio é tão importante? Seja lá qual foi o caminho que você traçou, seja ele de faculdade, curso, estágio direto com produtora ou do lobo solitário que faz tudo sozinho, sempre que você tiver que vender seu peixe, conquistar um cliente, ganhar um edital, ser contratado por alguém, o que vai falar mais alto é o seu portfólio. E o que é esse portfólio? Resumindo muito, seu portfólio é como se fosse seu currículo. É mostrar quais foram os trabalhos que você fez, quais foram os resultados desse trabalho, com quem você trabalhou e a função que você exerceu em cada um desses trabalhos. Essa vai ser a sua porta de entrada para o mercado de trabalho. Esse vai ser o primeiro contato que as pessoas que vão te contratar vão ter com o seu trabalho. Então o que eu posso dizer é para você caprichar no seu portfólio. E para isso eu vou te dar algumas dicas. A primeira é que é para você ter seu portfólio em vídeo. E por quê, Luca? Porque a gente trabalha com imagem. As pessoas que vão te contratar também trabalham com imagem. E elas querem entender o que você foi capaz de fazer sem você ter que explicar para elas. E aí elas vão poder ver e tirar suas próprias conclusões. Se você não sabe o que é um portfólio em vídeo, entra no YouTube, procura Video Reel, Demo Reel, e ali você vai encontrar vários tipos, vários modelos de várias pessoas. Aí você acha um que você gosta e você tenta reproduzir mais ou menos daquela maneira, ou se inspirar, faz o seu próprio, mas se inspirando naquilo que você viu, se você não tem ideia exatamente do que é um demo reel ou video reel. Outra dica é você ter portfólios diferentes para as áreas que você costuma trabalhar. Como assim e por quê? Na área de cinema é muito comum que não tenha vaga exatamente no lugar que você quer trabalhar. Então, para você trabalhar, você acaba se adaptando e se especializando em diversas áreas. E isso é uma boa coisa. Mas para a pessoa que está te contratando, que ela está precisando de uma pessoa específica para aquela função, ela não quer saber o que você fez além daquela função, ela quer descobrir que você é um especialista naquela função. Ela quer ver o quanto você sabe naquela função. E se ela vê que você
faz parte ou trabalha em diversas áreas, talvez ela ache que você seja um generalista ou que você não tenha exatamente esse tipo de expertise que ela está buscando. Então a minha dica é que você tenha portfólios diferentes para que você possa passar esses portfólios exatamente para a vaga que você está buscando. Então se tiver vaga de produtor, você tem o seu portfólio de produtor. Se é uma para vaga de fotografia, você tem o seu portfólio para vaga de fotografia. E assim por diante. E aí vem a próxima dica, para você ter seu próprio website. Mas por que isso, Luca? Por que eu vou ter um website se eu já mandei meu portfólio dentro do meu video reel? Exatamente por isso. Seu demo reel, ele é um aperitivo para o que você fez, para o que você sabe fazer. E se você conseguiu chamar a atenção do seu contratante com o seu demo reel, ele vai querer saber mais sobre você. E para isso que serve o website. E aí no website você pode ter sim seu portfólio completo de todas as áreas que você trabalhou, em todos os filmes, vídeos e coisas que você fez. É claro, sempre separando por função, porque aí a pessoa pensa, nossa, você já foi vendido como especialista, ele já te comprou. E aí ele vai ver que você tem, além de tudo, toda essa outra experiência que ele não estava imaginando que você tinha. É como se fosse um bônus. No site você consegue mostrar o caminho que você seguiu, sua evolução, da onde você veio, onde você está e aonde você quer chegar. O próximo vídeo vai ser sobre o mercado. Como o mercado de cinema funciona? Tá aí uma pergunta difícil de responder para quem é de emprego convencional, trabalho fixo, setor privado. O mercado de cinema é um pouquinho diferente desses todos e eu vou tentar explicar o porquê. No Brasil, a maior parte do financiamento de cinema é proveniente do setor público. O que isso quer dizer? Que o governo, seja ele municipal, estadual, federal, ele estimula o mercado de cinema através de financiamento público via edital de cultura. E por que o governo faz isso? Vamos por parte. Primeiro porque é um mercado rentável. Dificilmente, se não fosse rentável, seria estimulado. E como isso se torna interessante para o governo? Porque o dinheiro investido é reinvestido na cidade, no estado, no país que está sendo estimulado. Por exemplo, vamos supor que o estado de Santa Catarina vai soltar um edital de R$1 milhão para a feitura de um filme. As produtoras de Santa Catarina elas vão se inscrever, concorrer até que uma delas ganhe. E aí esse valor vai ser gasto em contratação de serviços de pessoas que moram no estado, como equipe técnica, atores, catering, motoristas, e essas pessoas vão gastar o dinheiro no estado, com comida, aluguel, gasolina, contas de luz e etc. Além de toda a propaganda que o filme faz para o estado, traz atenção para turismo, investimentos e etc. Isso faz com que o investimento seja rentável para o governo, e isso é um ponto. E outro ponto é que muitas vezes há uma suplementação do governo federal. Como assim? O governo federal quer estimular a cultura, então ele pede para que o estado fomente a cultura através de um edital de cultura. Vamos dar o mesmo exemplo anterior, Santa Catarina, com um edital de R$1 milhão para a feitura de um filme. Então o governo diz que para cada R$1 milhão que for investido nesse setor, o governo federal vai investir 4. E isso ao todo é 4 milhões a mais que o estado não estava esperando receber e que agora está recebendo. Outro ponto é que a maioria das produtoras de cinema que estão ativas, elas acabam trabalhando com publicidade, televisão, youtuber, internet, tudo para se manter viva. E quando vem um edital, quando vem um estímulo à cultura, além de vir o dinheiro que pode salvar uma produtora, ela também está dando um estímulo para que essa produtora fique ali no estado, para que essa produtora fique naquela cidade, para que aquela produtora tenha gastos dentro da cidade. E isso é um grande ponto, porque faz com que a produtora que é de cinema, produza cinema, mas quando ela não esteja produzindo cinema, ela tenha vontade de ficar ali, porque ela sabe que naquele estado vai rolar um fomento, um edital, um financiamento, uma ajuda do estado, do governo, para com a cultura, para com o cinema. E outro ponto, que eles vão dizer que é o principal, mas talvez a gente não possa ser tão ingênuo, é que eles vão dizer que é para estimular a cultura. E sim, muitas vezes isso acontece, mas eu tenho certeza que se não houvesse os 3 pontos anteriores, não teria todo esse investimento. Essa é uma maneira que o mercado funciona. Outra maneira que o mercado funciona é através das leis de incentivo, como a controversa Lei Rouanet. Como ela funciona mais ou menos? A pessoa, a produtora, tem uma ideia cultural, como uma peça de teatro, um circo, um show, um filme para ser financiado. Então dessa ideia você formata um projeto e submete ele a uma curadoria da Lei Rouanet. Se o projeto estiver formatado da maneira que eles pediram que estivesse, com todos os tópicos que eles pediram para que tivesse ali, como um orçamento, quanto você quer captar, esse tipo de coisa, e tiver tudo certinho, ele é aprovado. E o que significa essa aprovação? Essa aprovação é como se fosse um selo da Lei Rouanet, que te permite então captar dinheiro e com o certificado da Lei Rouanet. Mas não é
qualquer dinheiro que você pode captar. É parte do imposto de renda de empresas que, em vez de estarem indo para a União, vão estar indo para o seu filme. Então você vai ter 2 anos para captar todo esse dinheiro e quando você atingir uma cota, você pode sacar esse dinheiro para começar a produção do seu filme. Mas não é toda vez que se atinge essa cota. Muitas vezes a pessoa consegue a aprovação da Lei Rouanet, mas não consegue captar o mínimo necessário para fazer esse saque. Então todo o trabalho é perdido. Além dessas duas maneiras que o mercado funciona, ainda há os editais de empresas públicas, como Petrobras, Banco do Brasil, Vale, editais de empresas privadas, como Rumos Cultural do Banco do Itaú, e editais internacionais. Mas esses são basicamente complementos dos editais culturais soltos pelo governo. Essa é a principal forma que o cinema sobrevive no Brasil. E aí você me pergunta, isso é bom, Luca? Eu diria que com certeza isso não é ruim, mas não é o ideal. E por que isso? Eu diria que não é ruim porque é bom haver um estímulo do governo no setor cultural. É bom saber que há produtos culturais para o público providos pelo governo. Mas digo que não é ideal porque a soltura dos editais, nem todos eles são leis. E muitas vezes, até sendo leis, eles não são soltos. Então acaba se tornando um mercado muito instável e dependente. E nunca é bom você estar totalmente dependente de apenas um fornecedor. E é exatamente isso que acontece. E sim, hoje existem os streamings que ajudam a financiar os projetos, por exemplo, mas a maioria deles acaba financiando quando já tem um edital ganho, quando já tem o dinheiro captado. Às vezes eles só dão a distribuição. É muito raro que eles ponham o dinheiro deles mesmo para produzir alguma coisa. Por isso que eu disse anteriormente que as produtoras de cinema acabam não trabalhando só com produção de cinema, mas com vídeos de internet, videoaulas, propaganda, campanha política, etc. Porque isso as mantém vivas. Então, quando chega o momento de produzir um filme, é aquilo de você lembrar exatamente qual era o seu propósito e é um respiro para essas produtoras, é um respiro para o profissional que vem trabalhando em diversas áreas que não queria e finalmente está trabalhando naquilo que se propôs a trabalhar. Acredito que isso tenha coberto 99% do mercado de cinema no Brasil e como ele funciona. O próximo vídeo será de como achar emprego. Como achar emprego na área de cinema? Bem, primeiro eu gostaria de dizer que não é exatamente porque você está fazendo o que eu estou te dizendo que você vai arrumar um emprego. Eu não tenho como te garantir isso. Mas sim, o que eu posso fazer é te contar os métodos que eu utilizei para arrumar os jobs que eu consegui. Primeira coisa que eu diria para você fazer, e isso eu já disse 2 vídeos atrás, é para você arrumar um portfólio com demo reels separados, website, para poder colocar tudo isso junto com seus objetivos e a sua história. Se você não sabe exatamente como fazer isso, dê uma olhada no vídeo sobre o portfólio que lá eu explico melhor. A segunda coisa que eu diria para você fazer seria você fazer uma lista de contatos das pessoas que você sabe que trabalham na área de cinema ou trabalharam na área de cinema. Eu não vou me aprofundar muito nesse tópico, porque o próximo vídeo vai ser dedicado totalmente aos contatos. Mas só para não deixar vocês bravos comigo, basicamente a sua lista de contatos vai ser a sua maior experiência de jobs, freelas, emprego na sua vida cinematográfica. A terceira coisa seria elencar todas as produtoras de cinema, de audiovisual das cidades que você pretende trabalhar, pegar o e-mail delas e contatá-las. E o que eu escrevo no e-mail, Luca? Primeira coisa que você faz é ir atrás dos trabalhos que essa produtora fez. Dê uma boa pesquisada e comece o e-mail se apresentando, dizendo quem você é, o que você faz e diz que viu os trabalhos dessa produtora e que eles te chamaram muita atenção e que você gostaria de saber se há uma vaga disponível naquele momento, que você adoraria integrar aquele time. Por incrível que pareça, a maioria das produtoras vai te responder, agradecendo e dizendo que provavelmente naquele momento não tem nada em aberto, mas que se você tiver um portfólio e mandar para eles, eles vão guardar num banco de talentos deles e vão te ligar em uma próxima oportunidade quando tiverem essa vaga aberta. E bem, tá aí o que você queria, se colocar no radar dessa produtora. Já saímos do zero para alguém que conhece. Algumas produtoras vão ser mais abertas e vão te chamar para uma conversa logo de cara. Provavelmente não para te contratar, mas para te conhecer de perto. Isso já é um pontaço para você. Antes dessa conversa, se aprofunde ainda mais nos trabalhos dessa produtora. E quando vocês forem conversar, mostre o que você entendeu dos trabalhos deles. O que te deixou em dúvida. Se mostre realmente interessado. Diga que você admirou. E se sentir confiança na pessoa que está conversando com você, até diga uma coisa que você não gostou tanto, ou não entendeu muito bem, mas de maneira
sempre muito sutil e respeitosa, porque talvez essa seja a coisa que eles gostem de explicar exatamente por que está desse jeito. E ver que você notou um detalhe desses pode mostrar sua sensibilidade artística. Mas, de novo, essa última parte só faz realmente se sentir à vontade com a pessoa que está conversando com você. Essa pessoa ela te chamou para ir conversar com ela, te conheceu, provavelmente já viu seu portfólio e gostou. Ela tem interesse em você, mas ela nunca te viu trabalhando, e isso é uma coisa que faz diferença no cinema. Então, provavelmente o que vai acontecer é que antes dessa produtora te chamar para trabalhar permanentemente com ela, ou te chamar para fazer um job bem grande, eles vão te chamar para fazer um freela, um job bem pequenininho, onde eles vão te pagar bem pouco ou talvez nem paguem, só para descobrir como você trabalha. E aí a escolha de você aceitar essas condições cabe a você. Isso é um pouco problemático, e eu vou tentar explicar o porquê. Primeiro, porque você vai estar trabalhando por muito pouco ou de graça, e isso é nocivo para você. Mas não só para você, para o mercado. Por que, Lucas? Porque você vai estar baixando o preço do mercado, fazendo que quando haja um trabalho desse, a produtora pense que sempre vai poder dar um jeitinho de achar alguém para trabalhar por menos do que a tabela, ou às vezes até de graça. Quando isso acontece, a gente diz que alguém está prostituindo o mercado. E isso realmente nada é bom para as pessoas que vivem de cinema ou querem viver de cinema. Mas ao mesmo tempo, quando nós estamos na faculdade, ou até mesmo quando já estamos no mercado, fazemos muitos trabalhos de graça para os nossos amigos e amigas cineastas, só para eles poderem tirarem o projeto do papel. E apesar de ser agregado no nosso portfólio e nos trazer novos contatos para o futuro, muitas vezes esses contatos não nos trazem nenhum job, nenhum freela, nada para o futuro. E você trabalhar de graça uma vez para uma produtora, se esforçando muito e mostrando que sim, eles podem investir em você, que é um caminho seguro, talvez não seja assim uma má ideia. Mas acredito que isso dependa de cada um. Se fosse um mundo ideal, eu diria para as pessoas não baixarem o preço além da tabela e que nem trabalhassem de graça para não prostituírem o mercado. Mas como não é um mundo ideal e muitas vezes não sabemos qual é a condição de cada um, muitas pessoas vão acabar se sujeitando a trabalhar de graça ou abaixo da tabela para poder mostrar que são capazes e que podem contratá-la. E é difícil julgar quem faz isso, porque às vezes se ela não fizesse, ela ficasse muito tempo sem emprego, precisando pagar contas, tendo outras pessoas que dependem dela, etc. O ideal mesmo seria que as produtoras pagassem o preço de tabela mínimo por esse período de teste, mas é polêmica demais por hoje. Vamos seguir em como conseguir emprego. Além das maneiras que já foram ditas, há outras que são um pouquinho mais tradicionais, e essas acabam funcionando melhor para empregos fixos. Simplesmente buscar vagas em sites de empregos. Há centenas desses sites, e tenho que ser muito sincero com você, muitas vezes eles são um pé no saco, por você ter que se cadastrar todas as vezes, colocar todas as suas informações, experiências de novo, e de novo, e de novo. Mas bem, a vida é assim. Às vezes se você não se cadastrar, você pode perder um emprego muito bom. O problema desses sites mesmo é que eles são muito generalistas, e a área de cinema é uma área muito específica, então é realmente um trabalho de escalador achar essas vagas de cinema nesses sites. Eu conheci apenas um desses sites que é dedicado exclusivamente à área do audiovisual, e ele se chama agendadoprodutor.com. Nesse site, quase que exclusivamente as vagas são dedicadas ao audiovisual. A maioria das vagas desse site são com acesso exclusivo para membros pagos, mas de vez em quando aparecem boas vagas de graça nesse site e que são abertas para todo mundo poder se candidatar. Já uma dica de ouro é você procurar o contato das pessoas e das produtoras que ganharam os editais de cultura, pegar o e-mail e telefone dos vencedores e nesse contato ser um pouquinho mais direto, dizendo que sabe que eles ganharam, que sabe que eles vão produzir, mas que não sabe se eles já têm uma equipe fechada e que se não tiverem, que você gostaria de se colocar à disposição. E no final é que muitas vezes realmente fica faltando uma ou duas pessoas para fechar a equipe. E se a contratante não tiver ninguém em mente, talvez você possa se colocar nessa posição. A dica final são suas redes sociais. Sempre tente refletir nas suas redes sociais parte do seu trabalho. Um recorte que você tem orgulho de mostrar, porque as pessoas que vão te contratar, com certeza vão olhar suas redes sociais. Você gostando ou não, elas fazem parte do seu portfólio. Bem, essas foram as minhas dicas. Eu sei que tudo isso é muito relativo de pessoa para pessoa, mas eu espero que realmente ajude vocês a achar um emprego na área de cinema. No próximo vídeo é um complemento a esse conteúdo de hoje e vai ser sobre contatos. Por que os contatos são tão importantes na área de cinema? Assim como eu tinha dito no vídeo anterior, a sua lista de contatos vai ser a sua maior esperança para você arrumar emprego, freela, jobs na área de cinema. Por isso eles são tão importantes. Mas por que exatamente a minha lista de contatos vão ser minha maior esperança? Por que não um portfólio ou o meu cadastro em alguma agência de emprego? Eu vou dar alguns motivos para explicar isso. O primeiro é que é muito mais fácil alguém te contratar quando alguém te indica. E por que isso? Porque a pessoa que vai te contratar conhece a pessoa que está te indicando. Já conhece o trabalho dela, já confia nela. E se ela está te indicando, te dando o voto de confiança dela, dizendo que você trabalha bem, fica muito mais fácil a produtora acreditar e te dar uma chance. Porque é sempre melhor um amigo dizer que você é bom para alguém do que você dizer que você é bom para alguém.
Faz sentido, né? É como se fosse uma confiança emprestada. Aí se você for contratado por essa indicação, é bom você se esforçar ao máximo para fazer um bom trabalho. Tanto para que a produtora tenha em você agora uma pessoa que eles podem confiar, porque eles veem o que você entregou, o que você se comprometeu, mas também para você não queimar seu contato. O seu amigo colocou o nome dele em jogo em seu nome. Outro motivo é que os seus contatos às vezes não vão conseguir te arrumar um emprego, um job ou um freela, mas eles vão conseguir te colocar em contato com a pessoa que consegue isso. Basicamente, eles vão te apresentar para um novo contato. E aí você vai ter que mostrar, provavelmente, primeiro com seu portfólio e depois com uma conversa, que você é uma pessoa que eles podem contar, que você vai entregar o serviço que eles esperam que você entregue, certo? Então, nesse momento, você conseguiu entrar no mercado. E agora, o que eu faço? Primeira coisa, sempre faça um bom trabalho. Sempre entregue o que você prometeu que iria entregar. E se puder, entregue mais. Mostre que você é esforçado e que você está disposto a fazer o que você tem que fazer e fazer mesmo. Com isso, o contato que você fez vai ser solidificado. Mas não só isso. Agora, todo mundo que estava trabalhando com você, afinal, o cinema é um fazer coletivo, agora todos eles viram que você trabalha bem, como você é esforçado, e agora esses são seus novos contatos. E talvez você não seja a primeira opção deles quando eles tiverem que te indicar para alguém. Mas também, às vezes, a primeira e a segunda opção não estão disponíveis naquele momento. E bam, você entra de novo. Aí, novamente, faz um ótimo trabalho, conhece novas pessoas e assim por diante. Se torna um ciclo, até que as pessoas realmente começam a te conhecer. Te indicar para trabalho sem você nem mesmo estar pedindo ou precisando. Às vezes você dá sorte, essa bola de neve nunca para e sua agenda nunca deixa de ficar lotada. Mas às vezes elas param. E aí, esse é o momento de você voltar para sua lista de contatos e ativá-las novamente. Eu sei que isso às vezes pode parecer muito chato, de você ficar mandando mensagem e perguntando sempre se tem algo em vista, se tem como essa pessoa te indicar, mas a verdade é que se você não perguntar, você não vai saber se tem. Às vezes tem e a pessoa vai te indicar, porque você lembrou para ela que você está disponível. Porque às vezes as pessoas só não sabem que você está disponível. Você conhece seus contatos melhor do que eu, então você pode mensurar melhor do que eu o quanto você acha que está sendo de boa ou o quanto você acha que está sendo inconveniente. Isso é muito relativo, mas no fim, se você é educado, respeitoso, dificilmente alguém vai ficar incomodado com você. Primeiro porque eles sabem como esse mercado funciona. E segundo, se eles ficarem, eles vão te dizer. Ou você simplesmente vai se dar conta. Por esses motivos, seus contatos são seu maior ativo na busca por um emprego na área de cinema. O próximo vídeo será sobre freela ou emprego fixo. O que é melhor, freela ou emprego fixo? Essa é uma pergunta muito relativa, porque isso depende muito da natureza e da personalidade de cada um. Mas vou tentar levantar algumas vantagens e desvantagens de cada um para que você possa ter uma visão um pouco mais clara sobre esse assunto. Vamos começar pelo emprego fixo. Uma desvantagem é que é realmente muito difícil você encontrar um emprego fixo em uma produtora de cinema ou na área de cinema. Por quê? Expliquei isso um pouco melhor no vídeo como funciona o mercado de cinema, mas basicamente porque a maior parte das produções cinematográficas são vinculadas a editais de cultura ou leis de incentivo, e geralmente esses editais são lançados muitas poucas vezes ao ano, e as concorrências são altíssimas, elevando assim as dificuldades das produtoras de cinema de terem uma reprodução recorrente no cinema. Logo, fica realmente muito difícil ter um emprego fixo em uma produtora de cinema. Agora vamos supor que sim, você acaba indo trabalhar para uma grande produtora de cinema, que além das leis de incentivo e dos editais, também consegue financiamentos através de outros métodos, e que produzem cinema o tempo todo. Aí sim eu diria que é uma vantagem, porque aí sim você estaria trabalhando sempre com cinema, com um salário fixo, sabendo que todo mês chegaria seu dinheirinho. É um achado. Se você achou um desses, segure com as suas duas mãos bem forte, com seus dois pés bem forte, e só solte se achar algo realmente melhor, ou se você quiser abrir sua própria produtora. Mas caso não, segure com força mesmo. Agora eu vou abrir um parênteses. Para falar sobre o assunto emprego fixo na área de cinema, eu vou ter que fazer uma leve abertura da área de cinema para a área do audiovisual. E o que é a área do audiovisual? É basicamente tudo que trabalha com vídeo e som junto, como televisão, YouTube, propaganda, videoaula, vídeo institucional, cinema e etc. Agora só explicando por que abrir esse parênteses. Como os empregos fixos na área de cinema são muito raros, e acredito que todos que queiram viver de cinema se vejam nessa encruzilhada, se devem ou não abrir seu leque para a área de audiovisual como um todo, vou colocar empregos fixos da área do audiovisual também. Bem, claramente se você quer viver de cinema, uma desvantagem seria você estar em uma área que não é completamente focada no cinema, e sim audiovisual. Mas uma vantagem é estar trabalhando em um emprego fixo, que te traz uma segurança todo mês. E essa é uma razão que balança muita gente que quer viver de cinema, mas que tem muita dificuldade de lidar com a imprevisibilidade do mercado. Uma desvantagem é que a maioria das vagas no audiovisual são relacionadas à edição. Claro que há vagas em praticamente todas as áreas, mas elas são muito escassas.
Já editor tem vaga torta à direita. O ruim é que por ter muitas vagas e muita gente que edita, se torna um mercado totalmente prostituído, sendo que você tem que trabalhar muitas horas por pouco dinheiro. Resumindo, a maior vantagem de você ter um emprego fixo é a estabilidade. É algo demorado a se alcançar na área de cinema. Agora vamos mudar para os freelas ou para os jobs. Quais são as vantagens e desvantagens? Bem, a primeira vantagem é que você pode escolher trabalhar exclusivamente com cinema. Uma segunda vantagem é que você nunca está preso ao mesmo trabalho. Cada job, cada freela é uma aventura nova. Um lugar diferente, equipe diferente e novas experiências. Talvez a maior desvantagem seja realmente a instabilidade do mercado da área de cinema. Como assim? Como havia dito antes, o mercado de cinema depende muito das leis de incentivo e dos editais de cultura, que são muito escassos, que faz com que seja um mercado extremamente disputado entre as pessoas e as produtoras que concorrem aos editais. Logo, você tem que aprender a viver no mercado de zero segurança. E como é que eu faço isso? Arrumar freelas em área do audiovisual como um todo. Assim você não se prende ao emprego fixo, consegue ter uma renda, conhece novos contatos e vai estar livre para um job de cinema quando ele aparecer. Outra vantagem é que você não fica preso a uma área. Você pode migrar de uma área para outra. Apesar de não ser tão simples assim, afinal você acaba fazendo uma carreira na área que você inicia, que você segue, que você acaba sempre fazendo, mas é muito menos engessado de você trocar de área do que em um emprego fixo. Uma desvantagem bem grande é que você vai ter uma instabilidade financeira por muito tempo e vai ter que aprender a economizar para poder se manter trabalhando em cinema. Mas depois de um tempo, uma vantagem é que depois que você se torna uma pessoa requisitada e conhecida, você pode começar a aumentar seu cachê, ganhando melhor do que a maioria das pessoas que trabalham com emprego fixo. Sim, isso demora para acontecer, mas acontece. Para mim, esses são os principais pontos para essa questão. Eu não posso dizer exatamente o que vocês devem escolher. Isso é realmente vinculado muito ao perfil de cada uma das pessoas. Eu já vivi os dois lados da moeda, e é por isso que eu consegui juntar essas informações, tanto as positivas quanto as negativas. O que eu posso dizer é que se você quer trabalhar com um emprego fixo na área de cinema, que vá atrás das grandes produtoras de cinema do Brasil, do seu estado, do seu município. E se não conseguir e tiver que migrar para um trabalho fixo numa área do audiovisual, nunca deixe de buscar essas vagas nas grandes produtoras de cinema. Quanto a você que escolheu a vida de freelas, o que eu posso dizer para você é para você ter calma, que as coisas vão sim ficar mais fáceis. Sim, elas demoram, mas com o tempo você se torna sim uma pessoa reconhecida pelo seu trabalho e você vai passar a receber propostas de freelas em vez de você ter que ficar procurando todo o tempo por eles. Mas que eu entendo a angústia do desconhecido e da falta de saber se no final do mês a gente vai ter dinheiro ou não. O próximo vídeo será como se planejar para viver de cinema. Como se planejar para viver de cinema? Como tudo na vida, se você tem planejamento, as coisas ficam um pouco mais fáceis. E na vida de cinema não seria diferente. E como eu faço isso? Primeiro você tem que decidir se quer viver de cinema ou não. Se sim, agora você tem que decidir se você vai querer fazer uma faculdade de cinema, um técnico, um curso específico, ou se vai se jogar de cara na área. Depois de você decidir qual caminho você quer traçar e traçá-los, é ir conhecendo as áreas de cinema e suas funções. Dentro de cada uma dessas áreas, você vai definir quais são as funções que você gosta mais e focar seus trabalhos nelas. Depois de você focar em uma ou alguma dessas funções específicas, é construir um bom portfólio delas, fazer demo reels e construir seu site, feito totalmente para enfatizar o seu trabalho, a sua história dentro do cinema e sua expertise em cada uma dessas funções. Então, você vai decidir qual tipo de emprego você quer, fixo ou freela. Depois disso, você vai elencar sua lista de contatos e ir começar atrás dessas oportunidades de emprego. Se você for para o emprego fixo, elencar as grandes produtoras e tentar um emprego dentro delas. Se não conseguir, trabalhar na área do audiovisual, mas nunca deixando de ir atrás das vagas das grandes produtoras de cinema. Caso você decida fazer o caminho dos freelas, a primeira coisa que você tem que fazer é se preparar para uma vida de altos e baixos, pelo menos por um tempo. E se isso já está planejado, suas angústias e seus sustos são muito menores, porque você já estava preparado para isso. Faça um plano de economia e siga-o com regularidade, para poder sempre ter algum dinheiro guardado em momentos de seca. E já te dizendo que esses momentos de seca vão acontecer. Se não der para segurar, arrume freelas na área do audiovisual, mas não se prenda. Faça os contatos, mas siga buscando freelas na área de cinema. A cada job, sempre busque melhorar seu preço, ir subindo. Faça um acordo com você mesmo, ir aumentando de pouquinho em pouquinho, para ir poder economizando cada vez mais. E para as pessoas verem que você valoriza seu trabalho, para elas poderem valorizar seu trabalho também. Com o tempo, você vai estar com um cachê legal e trabalhos vão começar a aparecer de maneira mais natural, mais frequente, mas nunca esqueça de seguir economizando. Coloque objetivos e metas de crescimento para não se ver fazendo uma carreira em uma função que você não esteja completamente feliz. Sempre vá atrás da vaga que você quer, mostrando que é capaz de fazê-la bem e que as pessoas podem confiar em você.
Sei que isso é basicamente um resumo dos 7 primeiros vídeos, mas tudo isso é para enfatizar o poder do planejamento. Viver de cinema já é árduo e algumas vezes obscuro, sem você saber como chegar a tal lugar, como fazer tal coisa, e terem poucas informações e pessoas dispostas a compartilhá-las. Então fazer um planejamento e segui-lo ajuda o seu caminho a ficar um pouquinho mais claro, fácil e iluminado. Eu vivo o sonho de viver de cinema e espero que vocês possam viver também. O próximo vídeo será como o cinema brasileiro funciona. Como o cinema brasileiro funciona? Se eu te dissesse que eu ainda não expliquei nada sobre esse assunto, eu estaria mentindo. Na verdade, no vídeo que eu digo como o mercado de cinema funciona, ali já temos uma boa parte de como o cinema brasileiro funciona. Mas ali focamos basicamente no mercado. Nesse vídeo vamos focar na parte artística, comercial, de produção, exibição e distribuição. Primeira coisa, quais são os tipos de filme que nós fazemos? Antes de tudo, eu tenho que pedir desculpas porque para tentar simplificar os tipos de filme que fazemos, eu vou ter que fazer uma generalização e dividir os filmes em apenas 2 grupos, os de filme comerciais e os de filme não comerciais. O que são cada um desses? Os filmes comerciais no Brasil são basicamente aqueles conhecidos por todos nós, geralmente filmes de comédia, com atores e atrizes conhecidos, que já tem alta aceitação do público. Tá bom, Luca, eu entendo isso, que por causa do sucesso prévio de alguns programas, personagens, atores, os filmes façam sucesso. Mas não pode ser só isso, pode? Não, não pode, e realmente não é. O fato de um filme ter uma história conhecida, com personagens conhecidos, é só parte de uma parcela de como podemos categorizá-lo como comercial. A outra parte da parcela é um dos segredos do cinema, a divulgação, distribuição e exibição. Esses filmes são considerados bons potenciais de sucesso, já que tudo neles aponta para uma boa aceitação. Afinal, o público já consome esse tipo de produto na televisão e gosta. Talvez os moldes e personagens mudem, mas é basicamente a mesma forma. Logo, as distribuidoras investem pesado na divulgação e distribuição do filme, muitas vezes muito mais do que o próprio valor da produção do filme. Com esse investimento, os espectadores passam a ter ciência da existência daquele filme. Como? Com os teasers e trailers que passam na televisão e na internet, criando um hype, uma antecipação do espectador, uma vontade de querer ver aquele filme. Até que chega o momento da estreia. As pessoas vão ao cinema para ver esse filme, mas para esse filme estar disponível nos principais cinemas, tem que haver tido um grande investimento na rede distribuidora, que fez algum tipo de acordo comercial com a rede de exibição sobre a divisão de renda daquele filme naquelas salas de cinema e o tempo mínimo que o filme ficará disponível naquele cinema. E aí, com a história conhecida, as celebridades, os trailers rolando, as redes sociais e mídias comentando, o filme estando disponível, dificilmente esse filme dará prejuízo. A chance é que ele dê um alto lucro, mas para que esse lucro aconteça, teve que acontecer um alto investimento, o que é sempre um tipo de risco. Esses são os filmes comerciais. Agora vamos falar dos filmes não comerciais. Apesar de nós termos a impressão de que a maioria dos filmes que nós conhecemos são os filmes comerciais, a menor parcela dos filmes no Brasil são dos comerciais. A maior parte deles são os dos não comerciais, ou aqueles filmes que poucos são vistos. E o porquê disso acontecer? Bem, existem vários motivos, mas de cara, já para te dar uma resposta, o principal é o dinheiro. E por que isso? Exatamente pelo motivo que eu expliquei sobre os filmes comerciais. Para um filme ser rentável, a maior parte das vezes terá que haver um super investimento nesse filme, como se fosse um filme tomando esteroides. Vai rolar relações públicas, mídias sociais para criar antecipação sobre o filme, vai ter celebridade, bons equipamentos, boa equipe, boa pós-produção, trilha de cantores famosos, propagandas em revistas e jornais, trailer e teaser na televisão, distribuição, exibição, licenciamento e etc. É um trabalho de praticamente uma empresa completa somente em um filme. Isso demanda tempo, pessoas e muito dinheiro, o que faz com que a maioria dos filmes seja não comerciais. Como havia explicado antes no vídeo como o mercado de cinema funciona, a maior parte dos produtores de cinema no Brasil produz filmes através de incentivo público, via editais de cultura. Esses editais são divididos em diversas categorias, onde a produtora vai poder enquadrar o projeto dela na categoria de produção de longa-metragem. O problema é que essa categoria geralmente não tem nada a ver com divulgação e distribuição do filme. Logo, essa parte fica a cargo da produtora ou de alguma distribuidora parceira, que vai investir um pouco mais
mas nada comparado ao que um filme comercial receberia de investimento. Até há editais de distribuição, mas geralmente o valor não é muito alto. E ainda assim, você tem que esperar que esse edital saia e ainda ganhar o edital para poder distribuir seu filme. Isso levaria muito tempo. O que geralmente acontece com os filmes não comerciais é que seus produtores então decidem exibi-los em festivais de cinema. Como se faz isso? Eu não vou me aprofundar muito nessa questão, porque no futuro haverá um vídeo exclusivamente sobre festivais. Mas basicamente, o produtor, depois de ter o filme pronto, pode inscrever esse filme em festivais de cinema. Geralmente, os festivais aceitam filmes feitos de até 2 anos de idade, e basicamente essa será a forma que o filme será exibido. Depois de 2 anos, a produtora vai tentar vender os direitos de exibição desse filme para algum canal pago de televisão. E esses são os filmes não comerciais. Nesse vídeo, os formatos de filme que eu foquei foram os formatos longa-metragem, que são os mais conhecidos e tradicionais pelo público, mas também há os curtas e médias, que geralmente acabam não conseguindo se enquadrar no quesito comercial, pelo fato de sua minutagem não ser bem-vinda nas salas de cinema. Então acabam trilhando basicamente o mesmo caminho dos filmes não comerciais, com festivais e vendas de direito de exibição depois. Os streamings hoje talvez sejam uma boa saída para transformar o cinema não comercial em mais comercial, porque ele tem menos preconceito com filmes que não têm atores famosos, mas geralmente eles gostam de histórias originais, com um padrão de feitura extremamente alto, que acaba encarecendo a produção, mas já é uma saída um pouco mais próxima para um cinema não comercial transitar para o cinema comercial. O próximo vídeo será como funcionam os editais. Como funcionam os editais? No vídeo Como o mercado de cinema funciona, expliquei mais ou menos o porquê dos editais de cultura existirem, de como eles eram rentáveis e vantajosos para os municípios, estados e para o país. Nesse vídeo vou ir um pouco mais a fundo em como esses editais funcionam, quem pode participar, quais são as premiações, os pormenores, as contrapartidas e etc. Vamos lá? Existem diversos desses tipos de editais, municipais, estaduais e federais. E cada um desses editais tem suas próprias regras, emendas, regulações e etc. Então, fique atento às regulações de cada um deles. Mas esse vídeo é para dar um panorama geral, já que a maioria deles funciona mais ou menos da mesma forma. Geralmente eles são soltos uma vez por ano, mais ou menos na mesma época. Você terá em média 1 mês e meio, 2 meses para formatar o seu projeto, no formato pedido, e submetê-lo à banca do edital. Depois de mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses, o resultado sai, você fica sabendo quem ganhou. Se o seu projeto foi um dos contemplados, agora você fará parte de um novo momento do processo, que é o de envio de documentação complementar. Isso quer dizer, primeiro você envia o seu projeto nos modos que eles pediram, e se você for aprovado, aí sim ele vai ver se sua documentação está ok. Se sua documentação for aprovada, então você terá que abrir uma conta em um banco determinado por eles, em nome do projeto, para que eles possam depositar dinheiro. E a partir daí você iniciar a feitura de seu filme. Pensando no lançamento do edital até o pagamento do prêmio, esse processo pode levar mais ou menos 6 meses, o que mostra que é algo extremamente meticuloso e não muito rápido. Ah, entendi, Luca. E para participar, eu preciso ter uma produtora? Não, essa é uma boa coisa. Você não precisa ter uma produtora para participar de um edital de cultura, mas claro que há suas ressalvas. Essencialmente, tanto produtoras quanto pessoas físicas podem participar do edital de cultura, mas as pessoas físicas geralmente ficam destinadas a categorias de menor premiação, geralmente prêmio de curta-metragem e desenvolvimento de roteiro, enquanto as produtoras podem concorrer às categorias de maior prêmio, que geralmente são os longa-metragens e séries. E só porque as pessoas físicas podem concorrer aos curtas e desenvolvimentos, não quer dizer que as produtoras não possam. Então fica uma concorrência bem forte para essas categorias. Além de tudo, se você é uma pessoa física e é contemplada com um prêmio, você tem que pagar um imposto de 27,5% do valor do prêmio. Logo, se você ganhar um prêmio de R$100 mil para fazer um curta, na verdade você terá somente 72.500, enquanto se uma produtora ganhar um edital, ela mantém o prêmio completo. Então, isso é geralmente tema de muita discussão entre os cineastas. Além disso, usualmente as produtoras que podem concorrer são produtoras com mais de 2 anos de idade de CNPJ.
Então sugiro que, caso pretenda concorrer a um edital de longa-metragem, abra seu CNPJ o quanto antes. Mas seguindo em frente, os editais geralmente vão pedir para que seu projeto tenha uma sinopse, que é basicamente um resumo de seu filme, a justificativa de seu projeto, que é a relevância artística e cultura dessa obra, procedimentos narrativos, que é você detalhar como pretende gravar, qual a sua forma artística de contar uma história, público-alvo, que é o público que você pretende que veja seu filme, cenários e locações, que vai ser você descrever fisicamente os cenários, qual a concepção visual, o layout deles e etc. O argumento, que é uma forma mais completa que a sinopse, menor que o roteiro, de você contar a história. O roteiro, o cronograma, onde você vai detalhar cada etapa do seu processo, desde a pré até o fim da pós-produção. Trechos de storyboard, que são como cenas desenhadas em quadrinhos. Currículo da produtora, ou da pessoa física no caso. O currículo é mostrar em uma lista os filmes que você trabalhou, suas funções, os prêmios que você ganhou, carta de anuência da equipe principal, que são basicamente cartas dos principais membros da sua equipe dizendo que eles irão participar da feitura do seu filme no cronograma escolhido. E a contrapartida social, que é você apresentar uma proposta de algum projeto que retorne um pouco do seu trabalho para a sociedade. Esse molde de edital é o do Prêmio Catarinense de Cinema, que é um molde bem completo, então dá de basear quase todos os outros editais nesse. O que dá de ver que formatar um projeto para um edital não é uma coisa simples, é muito mais do que só ter uma boa história e escrever um roteiro. Você tem que saber formatar e escrever o projeto de maneira cativante e aprazível para quem vai ler até o final. Afinal, essa pessoa irá ler muitos projetos, então você tornar o projeto agradável para ela talvez seja um bom ponto positivo para você. Outra parte que geralmente as pessoas deixam de lado é a de documentação complementar. E, infelizmente eu já vi alguns ótimos projetos deixarem de ganhar porque não enviaram ou enviaram errado, ou não viram que havia algo de errado com a documentação complementar e acabaram perdendo o prêmio. Usando novamente o Prêmio Catarinense de Cinema, a base de documentação complementar que eles pedem para as produtoras e pessoas físicas, que geralmente acaba dando problema, são as certidões conjuntas negativas de débito. E aí há várias delas. Então assim que você se inscreveu, não importa se você vai ganhar ou não, já vá atrás dessa documentação. E a deixe pronta para caso você ganhe, não precisa se preocupar com isso. Agora uma dica de ouro. Muitas vezes acaba que já na primeira etapa do edital, não somos contemplados como vencedores do prêmio. Ficamos tristes e deixamos o edital de lado. Caso você não ganhe, continue fazendo o processo do edital e envie a documentação complementar, porque muitas vezes um projeto cai por falta de documentação, o suplente cai por falta de atenção e por você ter feito tudo certinho, você acaba ganhando a vaga de alguém ou a suplência de alguém. Dica de ouro essa. O próximo vídeo será como funciona a Lei Rouanet. Como funciona a Lei Rouanet? Desculpa ser tão repetitivo nos últimos vídeos, mas novamente, no vídeo como o mercado de cinema funciona, eu dei uma versão um pouco mais curta de como a Lei Rouanet funciona. Nesse vídeo eu vou trazer detalhes um pouco mais específicos que eu deixei de comentar naquele vídeo. Vamos lá? Primeiro, vamos a um resumo. A Lei Rouanet, ela foi criada no dia 23 de dezembro de 91, no governo Collor, por um homem chamado Sérgio Paulo Rouanet. Por isso o nome Lei Rouanet. Seu principal objetivo é o apoio da cultura por todos. E como isso acontece, Luca? Da seguinte maneira. Você deve cadastrar sua proposta de projeto na Secretaria de Cultura. Essa proposta passa por uma banca que vai dizer se ela é boa o suficiente ou coerente o suficiente para ser aprovada. Se ela não for, eles irão te enviar os motivos dela não ter sido aprovada. Já se ela for aprovada, aí ela deixa de ser uma proposta e passa a ser um projeto. E esse projeto ganha como se fosse um selo, que é basicamente uma autorização para captar recursos em nome da Lei Rouanet. Mas aí que está o pulo do gato. Não é qualquer recurso que você pode captar com esse selo. São parte dos impostos de renda, tanto de pessoa física, isso eu não tinha dito no outro vídeo, desculpa, como de empresas. As doações de pessoa física ficam limitadas a 6% do imposto de renda, enquanto da pessoa jurídica, a doação pode ser de até 4%. Certo? Então estamos lá, com o nosso projeto, captando parte dos impostos de pessoas físicas e jurídicas, e chegamos a 10% do montante preterido. Nesse momento, o projeto é submetido a um novo processo de um parecer técnico e logo em seguida, se aprovado, irá para uma comissão de incentivo à cultura, que irá definir se finalmente o projeto poderá seguir captando. E depois disso, Luca, acabou, né? Posso começar a mexer no dinheiro? Não. Nesse momento, então, você tem que seguir captando
até que consiga 20% do total. Nesse momento então, você pode começar a mexer no dinheiro do projeto. Sei que parece um saco todo esse processo, né? E não vou dizer para vocês que é a minha parte favorita, mas sim é necessária. No final, a verdade é que todos querem estar atrás das câmeras, dirigindo, fotografando, fazendo som e etc. Mas sem essa parte chata, boa parte dos filmes que nós vemos e fazemos não existiriam. Então é bom saber como funciona, porque talvez você não queira fazer essa parte, mas pode valorizar mais essa função da produção executiva, que poucas pessoas querem e sabem como fazer. Uma produtora que é especializada em aprovar projetos em Lei Rouanet é uma produtora lá de Brasília que chama Arte em Curso. Então dêem uma olhada no canal deles, que tem bastante material legal sobre leis de incentivo, editais, FSA, etc. O próximo vídeo será como funciona a FSA. Como funciona a FSA? Mas antes de descobrir como a FSA funciona, vamos descobrir o que significa FSA. A FSA significa Fundo Setorial do Audiovisual e é uma categoria dentro do Fundo Nacional de Cultura e é destinada ao desenvolvimento da indústria audiovisual do Brasil. Certo, Luca? Desde quando ela existe? O fundo foi instituído lei em 28 de dezembro de 2006. E o dinheiro desse fundo? De onde ele vem? Os recursos desse fundo são arrecadados da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional, o CONDECIN, e do Fundo da Fiscalização das Telecomunicações, a Fistel. Ah, beleza, já não estamos mais tão perdidos assim, certo? Agora vamos descobrir um pouco mais sobre os objetivos do FSA. O FSA tem como seu objetivo principal ajudar o mercado audiovisual a se desenvolver. Como? Ele foca em linhas da área do audiovisual que estão com problemas para funcionar, ou que precisam se desenvolver melhor, ou para se solidificar no mercado. Como se fosse uma mãe ou um pai pegando na mão de um filho e ajudando ele a passar por aquele momento difícil, geralmente com uma ajuda financeira. Mas não pense que essa ajuda financeira vem de pais super bonzinhos e que não esperam esse dinheiro de volta. Não, a FSA é como uma mãe ou um pai que querem te ajudar, te ensinando uma lição. Se você fizer direito, vai ter sempre a ajuda deles quando precisar. Se não, vai perder essa ajuda tão valiosa. E como assim, Luca? É que a FSA tem diversas linhas de funcionamento em relação ao dinheiro. A primeira é a linha de investimento, que é quando a FSA entra como sócia do projeto. Ela investe e participa dos resultados comerciais do projeto, esperando sim que esse dinheiro retorne, mas não é uma obrigação, certo? Mas se não é uma obrigação, Luca, por que eu tenho que me preocupar em devolver pelo menos parte desse investimento? Porque se seu projeto não obter lucro e não pagar nada, você vai perder pontos com ela em caso de querer inscrever um novo projeto no futuro. Outra linha é a de financiamento, que basicamente é um empréstimo para que o projeto seja feito. Você terá que pagar alguns encargos e devolver o dinheiro no prazo acordado. A equalização, que é a redução de encargos financeiros incidentes de operações de financiamento. E por último, os valores não reembolsáveis, que é uma modalidade de colaboração financeira, como uma doação, mas essa é bem difícil de acontecer, certo? E quem é responsável por esse fundo? É um comitê formado por 6 pessoas, 2 da Secretaria da Cultura, 1 da Ancine, 1 agente financeiro e 2 da indústria do audiovisual. E agora, como eu inscrevo meu projeto para alguma dessas linhas de financiamento? Primeiro você tem que se inscrever na Ancine, como um agente econômico. Haverá um vídeo completo sobre a Ancine, então não irei me aprofundar no assunto agora. Depois você tem que formatar um projeto nos moldes pedidos pela FSA. Eu vou deixar na descrição do vídeo o regulamento para a contratação dos projetos. E depois esperar para que esse projeto seja aprovado. Uma dica, para que seu projeto tenha muito mais chance de ganhar, é bom que você tenha um plano de exibição para ele. O que isso quer dizer? Quer dizer acordos pré-definidos com canais de exibição, sejam eles sala de cinema, streamings ou canais de televisão. Que isso vai dar grande credibilidade de que esse projeto será rentável, aumentando suas chances de que esse projeto seja aprovado. O próximo vídeo será sobre como funcionam os financiamentos coletivos. Como funcionam os financiamentos coletivos? Antes de falar como funcionam os financiamentos coletivos, precisamos dizer o que é um financiamento coletivo. É basicamente uma vaquinha para você fazer seu filme. Existe a forma analógica de você fazer isso, que é basicamente pedir para que amigos e familiares ajudem com certa quantia de dinheiro, algum certo tipo de patrocínio ou apoio para o seu filme. Mas eu vou ser sincero com vocês, essa forma acaba parecendo mais como você pedir um empréstimo para alguém e acaba sendo meio constrangedor, tanto para você quanto para quem você estiver pedindo. Além de ser pouco efetivo pelo alcance que você pode chegar. Mas nunca se sabe. Às vezes você tem uma relação ótima com seus familiares, amigos. Talvez você pedir pessoalmente seja a melhor maneira que você consiga fazer isso. Mas não é como eu me sinto.
Então, no meu caso, eu preferiria fazer um financiamento coletivo. Através de alguma plataforma online, você agilizaria esse processo. Além disso, acaba dando uma credibilidade maior para o seu projeto. Por quê? Porque para você pedir as contribuições, você acaba fazendo um vídeo explicando os motivos de você estar fazendo essa vaquinha, podendo explicar melhor qual a sua ideia, qual a sinopse do filme e onde você vai gastar esse dinheiro tão suado que as pessoas vão doar para você. No site de financiamento coletivo, você pode especificar quanto você precisa exatamente e aonde você vai gastar cada parte do dinheiro investido. Isso deixa seu projeto muito mais profissional, mostrando que você tem um planejamento para o seu filme e mostrando melhor para as pessoas como funciona a feitura de um filme. Certo, Luca, e onde eu posso fazer isso? Existem diversas plataformas online de financiamento coletivo, como vaquinha.com.br, catarse.me, benfeitoria.com, Apoia-se, Meu Financiamento Coletivo, Quicante, entre outros. Então você se cadastra em algum desses sites, faz o upload do seu vídeo, explica o porquê de você estar fazendo essa vaquinha, especifica cada passo do seu orçamento, cadastra a conta do banco que você quer receber dinheiro, define um prazo da sua campanha e finalmente lança seu financiamento coletivo, divulgando entre os amigos, redes sociais, familiares, etc. Certo, Luca? E aí, é isso, né? Só esperar as pessoas doarem, depois sacar dinheiro e ir fazer meu filme, né? Não é só isso, existe uma pegadinha. Nesses sites, geralmente eles te dão duas opções de campanha. Uma onde você define uma meta e só receberá o dinheiro se essa meta for atingida, o famoso tudo ou nada, ou você define uma meta e receberá o dinheiro arrecadado, mesmo que não seja o total pré-definido. Esse geralmente é o pacote Flex. Ué, mas se um eu recebo de qualquer jeito e o outro eu não recebo nada se não alcança a meta, então é melhor escolher o Flex, né? Então, a pegadinha é que se você escolher o Flex e não conseguir o total de dinheiro pré-definido, ainda assim você vai ter que fazer o seu filme. E caso você não faça, você acaba perdendo toda a sua credibilidade, porque as pessoas então esperam que você entregue o produto que elas doaram para que você entregasse. Além disso, o site tem uma taxa, geralmente por volta dos 13% do total arrecadado, que fica para eles. Então sempre leve em conta essa taxa no seu orçamento. No fim das contas, o que eu acho sobre os financiamentos coletivos é que eles são ótimos para que pequenas produções saiam do papel, para que você possa criar seu portfólio com um bom produto e com isso poder alavancar-se no mercado, colocando seus filmes em festivais e depois vender seus direitos de exibição para algum canal. Assim você consegue ter uma plataforma de exibição, ganha experiência, portfólio, consegue dinheiro para futuras produções, sem necessitar de novo fazer um financiamento coletivo. Afinal, a eficiência desses lançamentos acabam tendo cada vez menos efeito se você faz muitas vezes para o mesmo grupo de pessoas. O próximo vídeo será sobre o cinema de guerrilha. O que é cinema de guerrilha? Cinema de guerrilha é uma expressão para os cineastas que fazem cinema com baixíssimo orçamento ou com orçamento nenhum. Ué, e como o filme é feito então, Luca? Basicamente com pessoas trabalhando de graça. E por que alguém trabalharia de graça em uma produção, Luca? Por vários motivos. A primeira é porque elas acreditam no projeto e que quando ele esteja pronto e seja exibido em festivais e seja vendido seu direito de exibição para algum canal pago ou streaming, se torne uma plataforma para que essa pessoa seja reconhecida por seu trabalho e chamada para outros trabalhos. Outro motivo é para aumentar o portfólio, pegando mais experiência na área de atuação escolhida, para quando chegue um projeto maior, a pessoa tenha mais segurança em exercer essa função, com mais perfeição. Outra razão seria parecida com a anterior, mas com uma sutil mudança. Vamos supor que você trabalhe com produção e já é reconhecido por isso, mas na verdade seu desejo sempre foi trabalhar com fotografia, ou direção de arte, ou o que seja. Então você pega a direção dessa nova área para poder entrar no mercado e criar portfólio, mostrando que você também pode atuar nessa nova função. Um outro motivo seria você acreditar que no futuro o responsável por essa produção consiga dinheiro para uma nova produção. Então que ele lembre de você, já que quando ele estava precisando, você trabalhou de graça. Como se fosse um investimento. E por último, e talvez o mais importante, os contatos. Porque como foi dito nos vídeos de contatos, uma produção envolve muita gente. E se você faz um bom trabalho, as pessoas reconhecem. E quando elas estiverem envolvidas em uma produção com dinheiro e estiver faltando alguém, elas lembrem de você e te indiquem para esse trabalho. No Brasil, como no mundo todo, há muito cinema de guerrilha e é uma ótima escola para poder experimentar. Então se você está tentando entrar no mercado de cinema ou está em dúvida se quer entrar nessa área, eu diria que se você tivesse a oportunidade e disponibilidade de trabalhar em um filme desse, com certeza o faça, porque definitivamente você vai ter uma ideia de como funciona o cinema por trás das câmeras. Se você gostou desse conteúdo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e me diz se isso te ajudou a entender um pouco mais sobre o cinema de guerrilha. Se já fez algum filme nesse formato,
pretende fazer ou se ainda restou alguma dúvida sobre o assunto. Eu queria convidar vocês para conhecer o site do Viver de Cinema. Ali vocês conseguem ver boa parte dos trabalhos que eu fiz, alguns demo reels, fotos de produções que eu participei. Ali você também pode cadastrar seu e-mail para receber dicas e truques exclusivos que eu vou compartilhar com vocês semanalmente. O próximo vídeo será sobre os processos de um filme. Muito obrigado por assistir e um beijo!